Olá, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando é que você vai ouvir, mas você que está a princípio recebendo esse vídeo agora pela manhã, bom dia para você. Eu espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem, espero que esteja tudo bem na sua casa, na sua saúde, principalmente na sua saúde física, emocional, né? Porque a gente sabe que concurso público mexe com a cabeça do candidato. Então, você que está se preparando, você que a princípio passou na primeira fase aí da Receita aqui do estado de Minas Gerais, você que a princípio está se preparando com essa vontade de cada vez mais aprender aí a respeito da legislação tributária, do direito tributário 2, do direito tributário 1 e tudo aquilo que você está correndo atrás, auditoria, estatística, até estatística que você está revisando para poder fazer uma prova discursiva. Os caras pegaram pesado aí com vocês, não é brinquedo, né? 4 questões discursivas, 30 questões, 30 linhas cada. A gente está falando de questões discursivas. Eu tenho visto alguns problemas aí, e eu vou fazer um vídeo específico, ou até às vezes mais que um, né? Conversando aqui com a professora de português que nos auxilia aqui. Quais são os problemas que mais graves que a gente tem visto aí dentro dessa história das questões discursivas? E um dos problemas, por exemplo, é justamente não ler corretamente a questão, né? Não sei se a gente está assim, muito assim. é, Vou tentar explicar para você. Eu não sei se vocês vão perceber isso. Veja depois. Se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários, por favor, para a gente poder trocar uma ideia. Repara o seguinte, né? A gente está muito assim, pai bola. Tem uma dúvida, entra lá no Google, tira a dúvida, né? E aí aquilo que sai ali do Google já é para nós uma verdade universal e é o suficiente para resolver a questão. Isso não funciona na discursiva, né? Na discursiva você vai ter que explorar aquela aquela resposta para muitas vezes alcançar o resultado final o melhor possível. Não é à toa que a Fundação Getúlio Vargas, às vezes, ela cobra o assunto, a maioria das vezes, né? Eu tenho como modelo sempre a nossa apostila última aí, dos 140 45 exercícios, é, questões discursivas de direito tributário que a banca, a princípio, soltou o espelho de correção. E aí você vê lá pelo espelho de correção o jeitão da banca, muitas vezes. Você responde a pergunta e se você responder um pouco melhor a pergunta, você vai ganhar mais pontos. Nada mais justo, entre aspas, para você avaliar se o aluno conhece ou não conhece. E o que eu tenho visto, eu acho que isso tem a ver com o perfil de cada uma das pessoas, é que tem pessoas que exageram no conhecimento, ou seja, elas sabem a matéria, mas na hora de responder, né, a pergunta é, por exemplo, a situação é caso de que tipo de substituição tributária? Então a pessoa vai lá e para poder adentrar de repente ao assunto e fazer uma introdução que deveria ser breve, ela começa a falar a respeito dos 3 tipos principais de substituição tributária. Então fala da progressiva, da regressiva, da concomitante, começa a falar, mas ela esquece que a pergunta foi feita para dizer para aquela situação prática qual que é a a situação da substituição tributária que está ali. Então, na verdade, ela fere a pergunta, ela não responde a pergunta. Eu tive que dar, em algumas correções, notas baixíssimas, porque a pessoa fugiu da pergunta, fugiu de chegar até aquilo que o avaliador pediu. E, com certeza, se eu, a princípio, achei isso, imagine, né, o avaliador oficial, quando vê que você, a princípio, falou bonito, falou especialmente, né? Mas não falou aquilo que precisava ser falado, tá bom? Fiz uma questão aqui para cobrar várias situações que um fiscal da Receita de Minas Gerais, estou falando agora da discursiva número 3 aqui do nosso super curso. É um super curso, galera. Não é fácil, eu estou aqui com um monte de gente trabalhando aqui para mim, precisei aumentar a quantidade de professores que estão aqui, né, ajudando as correções, principalmente na parte do português, que é onde eu vejo assim que, além da parte da matéria em si, muitas vezes falta ao aluno a técnica adequada no português para fazer. Mas veja, não é que ele não saiba português ou que ele não saiba. Na verdade, falta a habilidade de ficar escrevendo, que é uma coisa que hoje em dia a gente não treina. A gente só. Antigamente, né, todo o nosso caderno era por escrito. Quantas vezes
você entrou numa sala de aula e agora o pessoal, em vez de fazer o caderno, ele está tirando foto da lousa, né? Os últimos cursos preparatórios que eu, a princípio, lecionei presencialmente, muitas vezes o pessoal, professor, sai da frente aí para tirar uma foto. Às vezes eu mesmo saía na foto, assim, quer dizer, nem o caderno, normalmente, hoje em dia, o pessoal está utilizando. Aliás, é retrógrado usar o caderno, o pessoal agora usa teclar, usa o celular, usa o tablet, usa... Então, chega na hora de você, a princípio, ser avaliado, com certeza isso falta. E a gente está vendo muito disso, né? Mas isso é pano para outra situação. Vamos começar, então, a nossa correção de uma questão. Vou fazer uma boa questão, né? Eu quero fazer uma outra resolução, mas essa eu vou entregar aqui para os alunos que estão dentro do curso, sobre outra questão que foi do diferencial de dialética. Na realidade, esse final de semana que passou foi o final de semana do Júlio. O Júlio, auditor fiscal, na sua primeira fiscalização, né, estando lá no posto fiscal de fronteira trabalhando. Vamos ver como é que então aconteceu esta questão. Eu quero que você veja aqui, né? A questão foi uma questão que eu fiz assim com todo carinho. E o fato de eu fazer uma questão grande é justamente porque pode ser um tipo de questão que vai ter na sua prova. Você vai ver que são 4 situações distintas, e para essas 4 situações você vai ter que ter um parágrafo, pelo menos, de resolução. Vamos ver lá. Júlio, auditor fiscal da Receita Estadual de Minas Gerais, está muito feliz. Então aquilo entra para o pessoal também. Passou no concurso e no seu primeiro dia de trabalho foi escalado para um plantão fiscal no posto fiscal de Extrema, Minas Gerais. Neste primeiro dia, muita coisa aconteceu. Júlio precisou parar 4 caminhões em situações distintas. Olha lá a questão. Caminhão número 1, dirigido por Cláudio, vindo de São Paulo, levando bem do ativo imobilizado com apenas 8 meses de sua aquisição, da sede paulista para sua filial no estado de Minas Gerais para conserto. Caminhão número 2, supostamente vindo de Florianópolis, Santa Catarina, que está sendo dirigido por Jonas, transportador autônomo em Minas Gerais. Caminhão 3, por coincidência, trazendo a mudança de Pedro, outro colega fiscal que se mudou do Paraná e que passou no mesmo concurso que Júlio, só que não estava no mesmo plantão. Olha só quantas situações, né? Histórico de situações. Caminhão 4, trazendo uma carga de travesseiros importados de uma empresa X situada no Rio Grande do Sul para uma empresa Y revender dentro do estado de Minas Gerais. Neste caso, o caminhão é de propriedade do remetente. Olha só. Então, veja, a questão ela ainda não apareceu. Ele só deu situações problema, que é um tipo de questão que a FGV cobra nos concursos na situação da área fiscal e principalmente relacionada à legislação tributária. Então, uma das possibilidades de questão é justamente essa. Ela vai inventar uma situação hipotética e vai cobrar conceitos da legislação tributária estadual. Então, provavelmente, a lei do ICMS, o regulamento do ICMS, os anexos 9 e 15 poderão estar na sua resposta, deverão ser citados na sua resposta, né? Eu acho muito importante que a gente guarde essas informações, que senão você perde alguns pontos. Lembra que eu falei para você? Tem gente que está fazendo a resposta muito concisa. É isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo outro. E o muito conciso não dá chance para o avaliador te dar ponto. Como assim, Tudão? Se você faz uma resposta muito concisa, isso não dá chance para o avaliador te dar ponto. Porque o avaliador vai ver a tua resposta. E se você, a princípio, errou logo de cara, ocorre a substituição tributária progressiva no caso, como caiu uma questão de prova aí, diferimento neste caso necessita de convênio com FAS, justifique, o diferimento nesse caso é isenção, tal, por causa disso, por causa daquilo outro. Era uma questão que caiu em outro concurso passado, que a AGV já tinha cobrado em concurso. Então a gente colocou aqui para vocês e ainda explorou mais. Se a pessoa só falar diferimento não é benefício fiscal, diferimento não é isenção. Então, na realidade, ela já não deu pano para manga para nada. Ela simplesmente resolveu a questão discursiva na forma que ela considerou que poderia ser a forma correta. Só que isso atrapalha você. O avaliador ele olha aquilo ali, não tem quase conteúdo, já errou de primeira, é zero. E olha, vou falar uma coisa para vocês. A situação é tão importante que eu creio que essa prova vai ser definida nos décimos. Então, você de repente ganhou uma nota cheia, se você começar a errar bastante em português, você vai se perdendo pontos.
Se você, a princípio, errar uma questão integralmente, provavelmente você está fora. E são 4 só. Né? Então, estou falando para você, se você precisa passar muita gente, você tem que gabaritar essa prova, ou ir muito bem nas 4 questões. Então, vamos lá, continuando. Um caminhão 4 trazendo uma carga de travesseiros, como eu falei, né? Aí ele falou assim, ó, caminhão 4 trazendo uma carga de travesseiros importados da empresa X, situada no Rio Grande do Sul, para a empresa Y revender no estado de Minas Gerais. Nesse caso, o caminhão é de propriedade do remetente. Entenda, o Júlio está no posto fiscal de Extrema, dentro do estado de Minas Gerais, na fronteira. Os caminhões estão vindo da região sul e sudeste do país. Ouvindo os caminhoneiros em cada situação, agora vem a questão. Júlio pôde apurar as seguintes informações. É o seu trabalho, querido, o dia a dia do trabalho. Cláudio, do Caminhão 1, afirmou ser aluno do SOS Curso. Olha que beleza, é meu aluno. E que não existe fato tirador de ICMS para Minas Gerais nessa remessa interestadual de bem do ativo permanente. Veja, a questão ainda não veio. Entre estabelecimento da mesma empresa. Tudo bem. Por isso não apresentou o DANF. Opa, aqui está o problema. Então, está havendo um transporte e, por isso, não apresentou o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, né? Mas afirmou ter sido emitida a nota fiscal. Então, temos um problema. Ele emitiu nota fiscal, mesmo a situação sendo uma situação, a princípio, amparada por não incidência, mas não apresentou o DANF. Tá, então temos outro problema. Estamos aqui com um bem do ativo permanente. Estou grifando como se eu estivesse na prova, pensando, né? Ah, temos um outro problema. Esse bem é bem do ativo permanente, é entre estabelecimentos da mesma empresa. Qual que é o tratamento do bem do ativo permanente aqui no estado de Minas Gerais quanto à sua transferência entre estabelecimentos da mesma empresa? Ah, eu sei que lá no artigo 3º lá da lei, a gente tem lá a não incidência do imposto, mas isso acompanha aí o transporte. Será que tem que ter nota fiscal? Será que não tem que ter nota fiscal? Será que eu lembro disso na hora da prova? Essa é a primeira situação. Tá. Segunda situação. Vamos lembrar da segunda? A segunda é assim, ó. Caminhão 2, supostamente vindo de Florianópolis, está sendo dirigido por Jonas, que é um transportador autônomo em Minas Gerais. Então, o Jonas, ele tem um caminhãozinho. Ele, a princípio, foi lá pegar mercadoria lá em Santa Catarina para trazer para Minas Gerais. Ele é um transportador autônomo. E qual que é o tratamento transportador autônomo aqui no estado de Minas Gerais? Será que ele precisa ter inscrição? Será que ele está dispensado de emitir o conhecimento de transporte? Então, tudo isso aí pode cair na prova. Veja, eu fiz uma questão com 4 situações. Na idade são 4 questões em uma. E eu fiz isso para quê? Para que você estude. Se eu tenho 9 discursivas para trabalhar com você, e nas 9 discursivas eu faço uma questão que já vale por 4, eu estou alcançando muito mais matéria do que você possa imaginar. Tem alguns alunos que estão chegando para mim, professor, você não dá aula de toda a matéria de novo? Não, a aula regular a gente já tem o curso, tudão de bom. Né? Se quiser, a gente, a princípio, apresenta o curso para você, é um curso muito bom. Né? Tem mais de 40 horas de aula lá. O que eu estou fazendo agora é tornando o VIP, né? Aumentando o nível da turma. E uma situação prática dessa aqui, a gente está aqui matando aqui, ó. Bem do ativo permanente sendo transferido de forma interestadual aqui no estado, não entrega de DANF quando a nota fiscal foi emitida. Na segunda situação, um transportador autônomo. Vamos ver o que ele falou do transportador autônomo. O que ele averigou, né, o Júlio? Jonas, do Caminhão 2, afirmou que, por ser autônomo, não precisa mostrar conhecimento de transporte nem guia paga do ICMS na fronteira. Olha lá, por ser autônomo, não precisa mostrar conhecimento de transporte, ou seja, está dispensado, e nem guia paga no ICMS da fronteira, né, se houver imposto para o nosso estado, uma vez que se tratam de obrigações de quem o contratou. Então ele tirou o corpo fora. Né? O nosso caminhoneiro número 2, autônomo aqui no estado, tirou o corpo fora. Beleza, vamos para a terceira situação? A terceira situação, vou lembrar você, ó. No caminhão 3, é a mudança de um colega fiscal. Imagina se parar um caminhão da mudança do colega fiscal. Tá lá todos os móveis dele, lá, TV, né, sofá, armário. Então, que se mudou do Paraná, ou seja, interestadual, e que passou no mesmo concurso que Júlio, só que não estava no mesmo plantão. E olha só a resposta que, perdão, o que o caminhoneiro falou para o Júlio. O caminhoneiro do Caminhão 3 afirmou que negou a mudança de Pedro, que pegou a mudança de Pedro, o auditor fiscal, e falou que se tivesse algum problema na fronteira era para ligar para o fiscal.
apresentou o documento auxiliar do conhecimento do transporte eletrônico da prestação de serviço contratado. Então, neste caso, ó, ele apresentou, né, o conhecimento do transporte. Então, aqui está o problema. Ou não. Aqui que a gente está vendo, né? Aqui, ó, o problema da situação do caminhão 2, ó. Não, ele falou que não precisa e não mostrou, né? Conhecimento do transporte nem guia pago de semestre na fronteira, uma vez que se tratam de obrigações de quem o contratou. Tá? Vamos para o último caminhão. Caminhão 4, trazendo uma carga de travesseiros importados da empresa X, sediada no Rio Grande do Sul, para a empresa Y. Então, está saindo do Rio Grande do Sul e indo para Minas Gerais para revenda. Neste caso, o caminhão sendo de propriedade do remetente. Opa, tem um problema aqui, né? O caminhão é do próprio remetente, então o transporte é frete e carga própria. Né? A gente falou sobre isso durante o curso regular. Beleza. Aí o que acontece? Ele fala assim, ó. D. O caminhoneiro do caminhão 4 apresentou documentação sobre a remessa interestadual da mercadoria. Apresentou o documento do caminhão indicando como dono do mesmo a empresa X. Então, ele tem um documento que comprova realmente que o frete é carga própria. Ou seja, ele consegue comprovar que o dono do caminhão é dono da mercadoria. Porque ele está nos dois documentos. Apresentou o DANF da remessa. Olha, então tem DANF, tem um documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Com a alíquota de 12%. Opa, temos um problema aqui, né? Qual que é o problema, professor? O travesseiro tem origem importada. Então, nós temos um travesseiro que saiu de uma importação. Vou botar assim, ó. Isso é muito importante na hora da prova, principalmente por causa do uso da Resolução 13/2012. Vamos lembrar, né? A Resolução 13/2012 é aquela da Guerra dos Portos, que para evitar com que os estados criassem benefícios nos portos, e então eles, que a princípio fossem benefícios irregulares, criou-se uma alíquota interestadual de 4% quando a origem da mercadoria é importada e ela não sofreu grande industrialização ou nenhuma industrialização. Ou seja, justamente para evitar a guerra fiscal entre os estados, justamente para... Então, se você importar por um porto e levar para outro estado, a alíquota nessa transferência interestadual vai ser de 4%. Essa é a ideia da resolução, assim, de uma forma bem singela, né? A gente tem aula sobre isso. Mas a importação, então, é a origem. Saiu do Rio Grande do Sul, indo para Minas Gerais, que vai fazer a revenda. É diferente dessa situação. Porque se fosse sem ser importada a origem, é claro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, estado da região para estado da região do Sudeste, a alíquota estaria correta, 12%. Agora, se não falar nada na prova, ele está querendo cobrar isso aqui, ó. A alíquota da resolução do Senado Federal 13/2012, que depois foi internalizada pela legislação mineira. Tudo bem? Então, caramba, professor, deixa eu botar ali de novo, ó. Caramba, professor, bastante coisa. Então, se a origem da mercadoria é importação, e se a princípio nada for falado, ela não sofreu industrialização suficiente para mudar a sua situação. Então, nós temos aí a alíquota de 4% que deve ser utilizado. Tá bom? Resolução 13/2012. Agora, olha só, indique se as 4... A pergunta está aqui, né? Finalmente chegamos na pergunta. Indique se as 4 situações apresentadas estão regulares ou não. Então, isso é a primeira pergunta. Está certo o que está acontecendo ou não? Então, é interessante que, normalmente, quando você se depara com uma situação dessa, a gente sempre pensa, tem coisa errada aqui. Né? Então, a gente sempre, se está regular ou não, ou seja, se está de acordo com a lei ou não, se está de acordo com o regulamento mineiro ou não, é aquilo que você tem que analisar. E você tem que falar. Ó, né? Tá. Vamos ver como é que a gente pode falar isso, porque tem gente que vai fazer assim, ó. Por mais que eu fale assim, tenta apresentar contextualização, tenta apresentar coerência e lógica na sua resposta, mas também não esconde ali o seu posicionamento, já que a pergunta é justamente essa. E a pergunta completa, assim, ó, justifique de acordo com a legislação tributária estadual. Use até 30 linhas. Então, eu tenho que apresentar a resposta de 4 caminhões, saber se está certo ou errado de acordo com a lei ou o regulamento mineiro, e tenho que, a princípio, apresentar isso aqui, né, na minha pergunta, na minha resposta. Tudo bem? Vocês entenderam a pergunta? Professor, que questão, hein? A questão foi bolada para vocês, né? Questão de um fiscal concurseiro verificando provas anteriores e também
verificando a legislação mineira, sabendo que a banca gosta de colocar coisas, a princípio, de fiscais na fronteira. Eu sei que não é a realidade hoje em Minas Gerais, você tem um monte de fiscal na fronteira, mas é a realidade para o avaliador, que é um tipo de trabalho que vocês fazem, né, com frequência, com uma certa frequência. Vamos lá, então? Respostas possíveis. Veja, eu quero só falar uma coisa para você. A resposta nunca é única. Esse espelho de correção aqui, você vai ver que existem detalhes preciosos aqui para você matar futuras questões. Estou deixando isso aqui no meu canal do YouTube para você ver a qualidade do curso. Né? Às vezes a pessoa fica pensando, professor, não, é qualidade. Ah, professor, mas tá gratuito agora no YouTube, então não vou fazer teu curso, não. Fica só na chupinhação, não tem problema. Tá chupinhando, não tá com dinheiro, faz parte. Eu também gosto de ajudar. Mas, de qualquer forma, valorize, porque é um trabalho, então curta o vídeo, né? Se inscreva no canal, porque é um trabalho hercúleo. Tudo bem? E eu espero, sinceramente, que muitos colegas fiscais de Minas Gerais saiam dessa turma. E eu vou dar várias dicas ainda para os colegas que estão fazendo a aula, que vai ser só para o pessoal. Porque, a princípio, tem que valorizar aí todo mundo que está dentro da turma junto com a gente aqui no SOS Curso. Que a turma, entenda, a turma que foi feita depois para essa segunda fase específica e especial é a turma de 9 discursivas, com 4 questões cada para serem resolvidas. São 36 questões. Se você tiver gás, você vai fazer as 36 questões, vai mandar para a gente e vai passar por 3 professores, agora não é só 2, 3 professores para corrigir a prova dos senhores. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só como é que eu fiz uma breve introdução nessa resposta. Trata-se do primeiro dia de trabalho do auditor fiscal Júlio, onde serão analisadas as 4 situações. Fechou? Então, na verdade, eu não vou ficar enrolando muito aqui nessa introdução. Por quê, professor? Porque não tem tempo. Aliás, perdão, porque não tem espaço. Não tem espaço. Se eu ficar enrolando muito aqui, eu vou perder o espaço. Eu tenho que ter espaço para fazer, a questão é grande. Vamos lá. Então, no caminhão 1, o fato de transportar mercadorias ou bens do ativo permanente obriga a emissão de nota fiscal e o conhecimento de transporte. Opa! Então, mesmo havendo não incidência ou incidência, que não é a pergunta da questão, a pergunta da questão não é se há incidência ou não incidência sobre o bem do ativo permanente. Nós sabemos que o bem do ativo permanente não entra no conceito de mercadoria. Nós sabemos que o bem do ativo permanente é amparado por não incidência aqui no estado de Minas Gerais, sob determinadas condições, inclusive os 12 meses. Eu dei uma enrolada com aqueles 8 meses para você ficar assim, meu Deus, e agora? Esses 8 meses? Mas não é a pergunta. A pergunta é, o cara não emitiu DANF. Ele emitiu nota fiscal, mas o DANF não estava acompanhando a mercadoria. Vamos lembrar o seguinte, toda nota fiscal tem que estar cobertada com mercadoria. Toda nota fiscal tem que estar cobertada com mercadoria. Você tem que proteger aquela saída da nota fiscal, aquela saída da mercadoria. Só que hoje a nota fiscal não é em papel, ela é digital. Ela é um arquivo digital. E aí o DANF, o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, é a impressão em papel A4 daquilo que está na nota fiscal, inclusive com código de barras, aquele com 44 dígitos, que representa aquilo que a princípio está dentro da nota fiscal. Todos os dados, base de cálculo ali, estão ali. Qual que é a mercadoria que está sendo enviada, qual que é o tratamento tributário sobre a mercadoria, se o ICMS está destacado ou não, está tudo ali. Tudo bem? Está até, fortemente aqui. Aí, vamos lá para a resposta. No caminhão 1, o fato de transportar mercadorias ou bens do ativo permanente obriga a emissão da nota fiscal e conhecimento de transporte em Minas Gerais. Neste caso, conforme previsto no artigo... Opa! Professor Tudão, você foi no anexo 9, aquele que ninguém toca. Sabe aquele que o pessoal está com medo? Aquele que não caiu ainda em lugar nenhum? Então, ele é... Então, quando você fala bem do ativo permanente, é uma classificação de regime especial, e os regimes especiais aqui no estado de Minas Gerais estão todos no anexo 9. E esses regimes especiais são situações-problema, porque, a princípio, dentro do regime especial, qual que é o tratamento tributário que eu dou para ativo permanente sendo transferido aqui no nosso estado? Está lá no anexo 9. Então, fui lá. Artigo 64 do anexo 9 do regulamento ICMS 2002. A remessa interna ou interestadual, olha, a remessa sendo interna ou interestadual, que diz o regulamento,
de bem do ativo permanente tem que ser acompanhada da emissão da nota fiscal, claro, sem destaque no imposto, porque não há fato gerador do tributo. Por ser flagrado em tal situação, o transportador deve ser autuado. Aí eu complementei, ó. Nos termos do artigo 215, falou em infração aqui no Estado, eu tenho que ir lá no 215, né? Que a princípio trata de infrações à nossa legislação tributária. Então, os 214, 215, 216 são os que tratam de infrações da legislação tributária, né? Inciso ali 45 do regulamento, por transportar. Qual que é, então, a infração que você encontrou? Então, aqui é o trabalho do fiscal. Você encontrou um transportador transportando mercadoria, realizando a sua prestação de serviço de transporte, sem portar o documento auxiliar de documento fiscal eletrônico. Veja, e essa infração é desde que o documento fiscal relativo à operação ou prestação tenha sido autorizado eletronicamente antes do início da ação fiscal. E ele autorizou eletronicamente o documento. Só que ele não trouxe o DANF, né? 200 UFENG por documento, né? Unidades fiscais aí de Minas Gerais. A UFENG hoje está quase R$5, né? Então a gente está falando de R$1.000 por documento. Então, se o caminhão, por exemplo, tivesse várias mercadorias, porque às vezes eles têm um lote ali, né? Então são várias mercadorias de vários, a princípio, como é que se diz, remetentes. Então ele foi lá e pegou as mercadorias todas para levar para os seus destinatários. Então ele formou lá o container, vamos dizer assim. Então seria uma multa dessa ser aplicada por não entrega do DANF. Tudo bem? Então essa é a primeira situação. Professor, matou a pau, eu não ia conseguir matar isso aqui nunca. Mas se você, a princípio, argumentar que tem coisa errada no pedaço, mesmo que você não saiba o regulamento do ICMS, né, qualquer artigo, não saiba endereçar os artigos, essa é a minha obrigação, eu tenho que endereçar para você, eu tenho que ter um modelo para você. Depois que você estudar isso aqui, você não esquece mais, né? 2. No caminhão 2, o frete efetuado por transportador autônomo ou de transportador de outra unidade da federação, então, aqui lembra, é um autônomo. Lembra que a situação do autônomo ou transportador de fora são as duas situações claras aqui no serviço de transporte de substituição tributária concomitante? Lembra disso? Então, são duas situações claras de substituição tributária concomitante. Então, no caminhão 2, o frete efetuado por transportador autônomo. Então vamos lá, volta lá. Então eu estou falando por que substituição tributária concomitante? É porque normalmente quem vai pagar o tributo, né, é o remetente ou destinatário. No caso aqui, se fosse uma saída dentro do estado aqui de Minas Gerais, seria o remetente mineiro, mas no caso aqui ele está vindo de outro estado. Tá bom. E aí o que eu vou cobrar desse transportador autônomo, que é um transportador autônomo de Minas Gerais? No caminhão 2, o frete efetuado por transportador autônomo ou transportador de outra unidade da federação precisa estar acobertado pelo documento que comprova o recolhimento do ICMS para Minas Gerais, ficando dispensada a emissão do conhecimento de transporte nos termos do artigo 5º, inciso 2 do anexo 9 de novo. Então, veja, vamos lembrar, o que ele falou aqui, ó? Você está sem conhecimento de transporte, você é autônomo aqui em Minas, tudo bem, pode passar com o seu caminhão. Mas você estar vindo de outro estado e, a princípio, haver alguma guia para pagamento de ICMS por antecipação ao nosso estado, a gente vai checar isso aí. Então, veja, eu posso ser até um autônomo e estar dispensado de conhecimento de transporte, mas o fiscal vai fazer a verificação se, a princípio, está ou não de acordo com a nossa legislação, se tem tributo para ser pago para o nosso estado ou não. Então tem que ver se, a princípio, a documentação informa se é para consumidor final, então teria se é para consumidor final, contribuinte ou não, ver se tem DIFAL, se não tem DIFAL, se não for para consumidor final, se está sob regime de antecipação tributária, onde na entrada do estado já tem que pagar todo o tributo. Então temos que analisar. Isso faz parte do trabalho, né, do nosso auditor Júlio. Mas, de qualquer forma, a gente já está dizendo ali, está dispensado de conhecimento de transporte. Não significa que você não possa ter, mas você está dispensado, né? Então, vamos para a terceira situação. No caminhão 3, vamos lá, tem-se situação correta. É aquele da mudança. Uma vez que não há o que se falar de tributar a saída da mudança do colega fiscal, pois não caracteriza fato tirador de ICMS mercadorias, pois os bens na mudança não se caracterizam como mercadorias.
Quanto à prestação de serviço, por ser interestadual, deve ser tributada conforme artigo 1º, inciso 8º do regulamento. Então, na idade, e ele falou, estou com toda a documentação, estou com o DAC, está tudo certinho quanto ao conhecimento do transporte. Mas quanto à mercadoria, fala com o fiscal. Está certo. Porque não é mercadoria. Mudança é um bem. É um bem porque tem valor econômico, mas não é mercadoria porque não é comprado para revender, né? Não é um bem móvel comprado para revender ou produzido para venda. Então está fora do conceito, né, do professor Alimar Balieiro, que é utilizado nacionalmente, né, apesar de já ter falecido, para fins de você, a princípio, falar sobre a tributação sobre mercadorias quanto ao ICMS. Agora, a situação está correta? Então fala, a situação está correta. Beleza, a situação do item 3 está correta. Ah, professor, mas, por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais, se eu for fazer uma mudança e eu não sou contribuinte, eu tenho a nota fiscal avulsa. E quando alguém, vou falar de novo, aqui no estado de Minas Gerais, estou lá em documentos fiscais aqui em Minas, e quando alguém quer fazer uma mudança, ele pode pedir uma nota fiscal avulsa para o estado de Minas Gerais, e o estado de Minas Gerais vai conceder a nota fiscal avulsa justamente porque ele é um não contribuinte e ele quer acompanhar, cobertar aquela saída da mudança dele para que ninguém tenha dúvida de que aquilo não é mercadoria, não parem a mudança dele na entrada na fronteira do estado. Queridos, aqui nós temos um problema, porque a mercadoria está vindo de outro estado, né? Se eu não me engano é Santa Catarina, não, Paraná, está se mudando do Paraná para Minas Gerais. E aí, pode ser que Paraná tenha na legislação dele, mas não é o escopo da questão, a nota fiscal avulsa para poder acompanhar, e pode ser que não tenha. Nem todo estado tem a nota fiscal avulsa e a nota fiscal avulsa eletrônica como tem o estado de Minas Gerais. Então, para que serve a nota fiscal avulsa? Tem um vídeo no YouTube só sobre nota fiscal avulsa. Dá uma olhadinha lá, muito legal, tá? Aí você vai conhecer a nota fiscal avulsa. Né? Para que serve a nota fiscal avulsa, em regra? Para situações onde o não contribuinte precisa emitir uma nota fiscal. Às vezes, para acompanhar a sua mudança. E no caminhão 4. O caminhão, lembra? Ele é de propriedade do próprio remetente da mercadoria. Então, ó, o caminhão 4, como o caminhão é de propriedade do remetente, tem seu frete e carga própria, que trata-se de hipótese de não incidência sobre o serviço de transporte. Júlio percebeu o emprego de alíquota incorreta, pois a operação interestadual com produto importado deve ser utilizada a alíquota de 4%, conforme artigo 42, inciso 2. O artigo 42 é o que fala das alíquotas. Então, a alíquota interestadual, no caso de um produto importado, ela já é de 4%. Está lá no artigo 42, inciso 2, a linha D do Regulamento Mineiro. Então, provavelmente, o Júlio, né, vai fazer o quê? Nessa situação 4, que já está irregular. Ele vai ter que lavrar uma auto-infração. Vai parar o transportador e falar, ó, sua nota fiscal ela está com um erro na aplicação de alíquota, e por causa desse erro de aplicação de alíquota, eu vou lavrar uma auto-infração por falta de pagamento de imposto. Né? Porque, a princípio, se você calcula sobre 4, aliás, perdão, ao contrário, calma. Ele aplicou 12. Então, a nota fiscal está irregular. Veja, na idade ele até pagou mais imposto do que deveria, mas a nota fiscal está irregular. Então, provavelmente, não tem... Desculpa, totalmente diferente do que eu estava falando. Não é falta de pagamento de imposto aqui, mas sim emissão de documento fiscal, que a princípio não é o documento adequado para acompanhar a mercadoria. Né? O emprego indevido da alíquota. Né? Então, e o problema é que isso não pode gerar crédito para quem, a princípio, vai receber aquela mercadoria. Né? Porque, a princípio, se você aplicar 12% e o camarada se acreditar, tudo bem, houve um erro e pagou-se imposto a maior para o estado de origem, lá no Rio Grande do Sul. Mas não pode perpetuar o erro aqui para Minas Gerais, a princípio, se acreditar de 12, quando na realidade era devido só 4. Você entendeu? Então, temos esse erro na aplicação, provavelmente mais uma situação irregular. Gente, passei até do tempo, eu queria falar aqui em 10 minutinhos, falei meia hora a respeito da questão, mas por quê? Porque eu explorei. E a ideia é justamente essa. Não é a única possível resposta, não é a melhor forma, até porque eu creio que a melhor sempre vai poder ser melhorada, mas de qualquer forma, é a forma como o espelho de correção está bolado aqui para poder corrigir a prova dos senhores. Tá bom? Desejo a vocês de todo o coração excelente preparação, fiquem com Deus, bons estudos e entra na turma, tem pouquinhas vagas, mas tem vaga ainda
Para o pessoal que vai fazer tributação, tem a turma específica para isso, lá no SOS Curso, tem os links abaixo aí. E tem a turma específica para auditoria e tributação. Então, as provas são feitas com todo carinho e sempre buscando as informações que a Banca Fundação Getúlio Vargas está cobrando mais recentemente. Claro que não tem questão discursiva para tudo isso, então quando eu quero pegar mais pesado, eu vou pegar. Fiquem com Deus. E até lá, meu querido fiscal, nós vamos invadir Minas Gerais. Fica firme. Até a próxima.